Boa noite a todos e a todas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite também a quem está acompanhando online. É muito bom poder multiplicar o conhecimento dessas formas, tanto do presencial quanto do virtual. Eu sou Lilian Garati, coordenadora da Comissão de Psicologia de Emergências e Desastres da CRP. E hoje o convite é para a gente tratar de um tema que mobiliza a todos nós, de uma forma ou de outra. Pegando um pouquinho de carona ainda no Setembro Amarelo, né? Já passamos outubro, mas esse tema nunca vai deixar de ser vigente. Foram muitas as discussões sobre o suicídio, que é um fenômeno multifatorial, e que, junto a uma situação que também esteve sendo discutida longamente aqui no Conselho, que é a questão das emergências e desastres, é importante a gente entender até que ponto uma coisa influencia a outra. A gente pôde perceber na imprensa uma divulgação muito grande a respeito disso, e que, se por um lado a gente pode observar que é muito bom saber que a saúde mental tem ganhado destaque nas situações de emergência e desastres, já se entende mais claramente que não é que uma reconstrução, um desastre, não passa somente pelas estruturas, mas sim que a saúde mental também tem que ser cuidada e também é prioridade. Por outro lado, as expectativas a respeito do que é saúde, né, do que é uma vivência saudável e do que é patológico dentro das emergências e desastres, também é algo que precisa amadurecer um pouquinho mais. E dentro disso a gente pôde perceber que houve um grande destaque sobre o aumento dos suicídios após os desastres. E é importante a gente conversar a respeito disso, saber até que ponto é real, até que ponto isso é influenciado somente pelos desastres, até que ponto realmente a situação dos desastres agrava seriamente esse índice. E para isso, nada melhor do que a gente ter fonte direta. Né? Depois de tanto disse-me-disse e coisas, né, que são repassadas e que a gente nem sabe de onde vieram, a gente tem a oportunidade aqui de estar com duas pessoas que acompanharam de perto toda essa situação, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, uma oportunidade muito especial da gente poder entender com quem estava lá e poder tirar dúvidas, poder compreender esse fenômeno de um outro ângulo. Então, para isso, estou aqui a Maíra Carvalho, né, que é psicóloga, referência técnica da equipe Conviver, que é a equipe de saúde mental específica para acompanhamento dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana. É mestranda em psicologia social. E também está aqui com a gente o Rodrigo Chaves Nogueira, que é psicólogo, coordenador clínico da saúde mental de Brumadinho e membro da equipe técnica da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Então, vou passar a palavra para a Maíra. A gente vai seguir um pouquinho a ordem cronológica dos desastres para entender um pouquinho como é que isso funcionou. Boa noite a todos e todas. Cumprimento aqui a mesa, né, Lilian e Rodrigo. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que é um tema muito pertinente, muito caro para nós mineiros, né? Pensar aí os impactos dos rompimentos de barragem para a vida, né, dos sujeitos atingidos. E faço parte, né, da equipe Conviver, é uma equipe que está em atuação em Mariana desde janeiro de 2016. É uma equipe que foi pensada, que foi construída para atender e acompanhar os atingidos que sofreram deslocamento forçado, né, das áreas rurais para a sede urbana do município. Então, para as comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu, Pedras, Ponte do Gama, Campinas, Bordas, né, dentre vários outros distritos e subdistritos atingidos, e que agora estão nesse novo contexto, agora não, né, há 4 anos quase, né, agora 5 de novembro desse ano de 2019 já completam 4 anos, né, desse desastre-crime, e conversar um pouco sobre esses impactos, né, pensando também essa perspectiva longitudinal, e em diálogo aqui também com o Rodrigo Chaves, né, que tem essa experiência no Brumadinho, acho que é muito caro para nós. E aí eu peço licença para ler um texto que eu construí, para trazer um pouco, abrir o diálogo sobre
sobre essas discussões, né, sobre essa temática, e aí depois a gente continua dialogando e conversando. A construção de barragens de rejeito de minério de ferro e a manutenção de atividades minerárias a qualquer custo naturalizam o sofrimento de populações atingidas, tendo como justificativa o mal necessário para o desenvolvimento econômico dos municípios e do país. Mas esse mal necessário tem provocado experiências negativas na vida de milhares de pessoas no estado, que têm sido atravessadas pelos crimes provocados pelas grandes empresas da mineração, que escolhem maneiras predatórias de minerar. Quando, no extremo da negligência das empresas e do Estado, uma barragem se rompe, os sobreviventes têm seus cotidianos, suas histórias, suas subjetividades, num rompante, atravessados pela lama de rejeitos de minério de ferro e passam por perdas que são da ordem do inominável, do incompreensível e que os colocam em confronto com a impotência e com a morte. Mortes humanas, morte do rio, morte do meio ambiente, da comunidade, do território e do pertencimento. A perda do lugar em que se viveram gerações e gerações foi comparada por um atingido como um rompimento de um cordão umbilical, pois para quem vive no campo, a terra, o meio ambiente e o território se apresentam como uma extensão do próprio corpo. E como uma parte integrante da identidade. Romper esse elo, portanto, significa, além de sofrer, também romper e interromper a própria vida. Pelo menos aquela vida que se tinha antes e que não é possível mais recuperar. As famílias deslocadas de forma compulsória de seus territórios existenciais, aquelas que correram da lama, vivenciam a partir de então muitas perdas, assim como aquelas pessoas que continuam vivendo no entorno das ruínas atingidas ou no entorno de outras inúmeras barragens em riscos de novos rompimentos no Estado. Esses impactos contribuem para o empobrecimento, além das perdas de raízes e da memória coletiva. Em uma reunião das comissões de atingidos, a comissão de atingidos são as lideranças, né, que representam as comunidades lá no território de Mariana e que estão à frente aí na luta pela garantia dos direitos. Em uma dessas reuniões, que acontecem semanalmente, né, em agosto desse ano, eu escutei um atingido dizendo sobre essa pobreza, né, essa sensação de pobreza, que se contrapõe à grande circulação de dinheiro que atravessa esses cenários de desastres, crimes, cujos responsáveis legais são as mineradoras. Aí, uma fala, deles. Nós, atingidos, viramos moedas de poder. Muitas pessoas estão se enriquecendo com os desastres e nós estamos cada vez mais pobres. E de que pobreza é essa que estão falando? Um outro companheiro logo complementa. Agora a gente tem dinheiro, mas não é feliz. As perdas, portanto, extrapolam radicalmente os danos materiais e trazem como desafio a construção de respostas e de recuperação atentas à dor moral e às dimensões das perdas imateriais. Estar nesses cenários nos convoca, enquanto profissionais inseridos nos sistemas públicos de saúde e sujeitos políticos, também a pensar em estratégias de promoção da saúde mental conectadas não somente com os impactos das perdas e danos provocados pelos rompimentos no dia em que eles ocorrem, mas também em todo o curso do desastre, o processo do curso dos desastres, que desencadeiam uma nova série de violências, violações, conflitos sociais e comunitários presentes no cotidiano das comunidades. Pois, o que Mariana nos ensina, quase 4 anos após a passagem da lama, é que ela não deixou e não deixa de escorrer no cotidiano da vida dos sujeitos atingidos, desde o dia 5 de novembro de 2015, que ela não deixa de escorrer, desde o dia 5 de novembro de 2015. E sua passagem parece continuar fazendo emergir
o perverso das relações humanas, os segredos familiares mais conflituosos e dolorosos, os mais podres poderes, as violências institucionais diversas, a amargura do sabor da ganância humana, a discriminação e o recalcamento social das violências legitimadas pelo capital e pelo Estado. Ao falar da saúde mental nesses contextos de rompimentos, portanto, é urgente extrapolar as perspectivas individualizantes e biomédicas para pensar no sofrimento provocado pela injustiça de ser atravessado por um crime evitável, para pensar no sofrimento social provocado pela extinção de objetos sociais que enlaçavam as comunidades, né? As igrejas, as quadras, as associações, os espaços comunitários. Pensar também no sofrimento ambiental provocado pelos danos ao ambiente, que deixam populações e sujeitos sem se reconhecer como pertencentes a nenhum outro lugar. Além das contaminações de metais, né, e outras questões que atravessam as comunidades. Na dor moral de ter seus direitos negados em processos de negociações assimétricas com as grandes causadoras dos danos. E, por fim, a sensação de ter suas rotinas e cotidianos atravessados por diversos atores, movimentos, instituições, pesquisadores e terceirizadas da própria empresa que causou o crime, que irão disputar, né, o melhor para a reconstrução das suas vidas. Uma biopolítica comum aos desastres, como aponta Marquezine, um sociólogo, né? Uma biopolítica comum aos desastres que emerge na forma de diferentes atores de lidarem com as vítimas, muitas vezes degradando-as ainda mais, o que nos serve de alerta de nos repensar, né, enquanto papel profissional cotidianamente, para também não ocupar esse lugar. Dentre os sintomas que aparecem conectados a esses cenários, que se manifestam nos corpos, nas dores, no cansaço, na desesperança, nas alterações clínicas, nos sintomas de estresse, nas ansiedades, na sensação de abandono, no isolamento social, na intensificação de abusos de substâncias, nos conflitos sociais, é também preciso estar atento aos fatores de risco para os sofrimentos psíquicos mais graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, os desastres, assim como os enfrentamentos de conflitos, as violências, os abusos ou as perdas, bem como a situação de isolamento, podem estar associadas, né, e ser fatores de riscos para o suicídio. A ambivalência entre a vida e a morte e o desejo de encontrar saídas para essas dores insuportáveis através da morte também pode ocorrer de forma impulsiva em momentos de crises e grandes rupturas que desestabilizam sujeitos e comunidades. Os riscos também estão presentes diante do colapso da capacidade de lidar com grandes estresses ou grandes mudanças na vida, como problemas financeiros, desempregos, violências, abusos e descoberta de doenças crônicas, por exemplo. O contexto da cidade de Mariana ilustra mudanças sociais significativas após o rompimento de Fundão, que trazem determinações sociais importantes para a saúde e nos chamam a atenção para possíveis intensificações desses fatores de risco, né? Desde 2015, a cidade tem enfrentado, por exemplo, altas taxas de desemprego, que no início deste ano de 2019, chegaram a 22,7% de acordo com o CIE. Taxas que antes de 2015 não ultrapassavam 6%. Sinalizando a grande dependência econômica da mineração, ainda que sua distribuição seja desigual, né, entre a comunidade. Também têm sido identificados aumentos de notificações de casos de violências domésticas, sexuais, entre outros, né, de 2015 a 2018, com o número de casos que passaram, né, de 130 em 2015 para 357 em 2018.
Esses números permitem refletir sobre a necessidade de construção de políticas públicas atentas a essas alterações, bem como nos alertam para os impactos que atravessam todo o município e a urgência da superação dessa clivagem entre eu, marianense, e eles atingidos, né, que é tão visível e cotidiana, principalmente para quem vive lá. Para pensar que todos somos atingidos pela mineração, sem desconsiderar, é claro, os diferentes impactos e diferentes afetações que atravessam os sujeitos que perderam tudo. Colocando como foco aqui, sobretudo, né, os sujeitos que passaram por situação de deslocamento forçado, que é a população-alvo que eu venho acompanhando através dessa equipe específica, né, o Conviver, é importante compreendê-los, né, inseridos num contexto de vulnerabilização, em que os atravessamentos das dimensões macrosociais do município se somam ainda às perdas e aos danos, né, que eles sofreram desde 2015 e as incertezas com relação ao futuro, né, a espera pelos reassentamentos, a espera pelas indenizações. Estar há 4 anos na espera entre as ruínas dos territórios atingidos e os futuros reassentamentos, que têm suas datas adiadas, né, é mesclar entre períodos de desamparo, desesperança, incertezas, mas também de lutas e de resistências. E nisso seguimos caminhando e resistindo juntos. Neste nós do Conviver, que eu acho que eu esqueci de falar que é uma equipe multiprofissional, né? Tem várias categorias que trabalham juntos, né, nessa construção aí de uma proposta mesmo de atenção psicossocial específica, né? Nós temos apostado na construção do fortalecimento da vida, dos vínculos comunitários e de projetos futuros, para que, inclusive, a retomada da vida em comunidade seja um pouco mais possível quando se deslocarem mais uma vez para o reassentamento. Pensar na promoção da saúde mental neste é considerar construções possíveis de memória, participação social, fortalecimento coletivo, para que essa nova mudança, né, nos reassentamentos não seja mais uma vez uma nova ruptura em suas vidas. Pois, como apontam os atingidos, há uma grande ansiedade para habitar uma casa, nas palavras deles, né, uma casa que seja realmente nossa. E como sempre diz um morador da comunidade Bento Rodrigues, pensar na saúde é pensar na moradia. Em suas palavras, saúde é casa. O que a gente quer é casa. O que eu quero é casa. E como sinalizou um dos profissionais, dos nossos profissionais, né, da equipe, em uma das nossas reuniões de equipe, os atingidos se apresentam muito mal-humorados. Não mal-humorados, mas mal-humorados, né, com essa dupla sensação de ter um humor ruim e também estar numa moradia ruim, que não se sente pertencente, que não se sente à vontade para ocupar. Como permitir, então, que esses sujeitos tomem as rédeas das suas próprias moradas? É essencial pensar que a direção do saber e das construções sobre o tratamento, sobre o cuidado, sobre suas vidas, sobre o seu futuro, esteja sempre no sentido dos sujeitos atingidos. Eles são os guias que nos apontam as saídas para o bem-estar, para o alívio do sofrimento, para a reconstrução de suas vidas. Construir processos de autonomia, participação social, produção de vida e reivindicação de direitos torna-se um imperativo num contexto em que os atingidos estão assujeitados aos auxílios emergenciais, auxílios moradias, e que são muitas vezes excluídos dos processos decisórios que vão definir seus futuros e suas próprias vidas. E isso é muito caro quando a gente estuda e tem notícias de reassentamentos que são verdadeiras cidades fantasmas, em que os sujeitos não se sentem pertencidos a esses locais, e o quanto é importante garantir
a participação e a construção do pertencimento já nesse processo, né, desde quando o primeiro tijolo é construído. Dentre as apostas construídas por nós dessa equipe de saúde mental, apostamos no território como potência para a produção de um cuidado contextualizado. Assim seguimos, apostando nos encontros cotidianos, nas potências das redes socioafetivas, no deslocamento de atuações dos consultórios para a construção de intervenções nas praças, nos bairros, nas ruas, nos cheiros de café compartilhados no fim de tarde, no compartilhamento de afetos, nas práticas integrativas, na arte-terapia, na música, nas rodas de fala e de escuta, no brincar livre, no fortalecimento de vínculos, na construção de novas narrativas e histórias, todos esses considerados como dispositivos de cuidado e pensados como aposta de produção de vida e de saúde. Afinal das contas, a clínica da saúde mental é a clínica da delicadeza. Delicadeza que aposta na criatividade e na potência do vínculo com produção de cuidado. E como nos apontou um usuário do serviço que tem se mobilizado na produção artesanal através de uma das intervenções de arte-terapia, ela cita, né, um autor que diz assim: os fios, laços e nós, bem como a atividade de tecer e costurar, atar pelo nó e desatar pelo corte, correspondem em sua simbologia à formação de vínculos, aos envolvimentos, os laços, aos bloqueios, os nós, e ao desenvolvimento, o corte, através da libertação das amarras que nos prendem e que nos impedem de continuar crescendo. E há muito pelo que crescer, viver, resistir, atar e desatar. Nesses itinerários de cuidado e nos encontros com os sujeitos em cenários tão duros e tão áridos, percebo cada vez mais a potência da psicologia no campo e no diálogo com as ciências humanas e sociais para contribuir para a ampliação da compreensão, né, do sofrimento no campo individual, na busca de compreendê-lo no campo coletivo, produzindo também indignação, mobilização política, lutas, processos de transformações e resistências. E nessa caminhada nos juntamos a tantos outros parceiros multiprofissionais, às escolas, à assistência social, aos órgãos de justiça, às assessorias técnicas, aos movimentos sociais, pois sofrimentos multideterminados exigem respostas e construções em muitas mãos e braços. Seguimos forte e obrigada. Muito obrigada, Nair. Passo então agora a palavra para o Rodrigo. Obrigado. Agradecer ao Conselho o convite para trazer aqui um pouco da situação, das vivências que a população de Brumadinho tem tido. Né? E eu não sei muito da sua fala, mas assim, me deixou... Eu não queria usar a palavra triste, não, sabe? Mas assim, me deixou muito mais preocupado do que eu gostaria. Porque a situação de Brumadinho tem suas semelhanças, sua situação de Mariana, e tem suas dessemelhanças também. Tem... Acho que ela foi chamada. Tá dando, né? Talvez aí. Bom,
assim, quando eu vim aqui, eu pensei em o que eu traria para essa conversa. E eu ainda não consigo sair do sofrimento de momento da população de Brumadinho. O que eles estão vivendo cotidianamente, como a minha função, a minha missão, num lugar como este ou no lugar que eu tive recentemente, assim, eu ainda estou preso a isso. Eu acho que quando a Maria fala, e eu fico avaliando assim, quem aprendeu muito com a Mariana, apesar de não ter aprendido a segurar suas barragens, a impedir que as tragédias acontecessem, mas foram as mineradoras. A ação, a maneira como elas agem hoje, é diferente de como elas agiram em Mariana. E, assim, hoje é uma capacidade incrível de desmobilizar a população, de causar divergência e de transformar a cidade em uma massa meio fluida, meio assim, meio manobrável, uma coisa assim. Oi? Então, assim, eu vou trazer um pouco algumas pessoas. Eu trago comigo um poema, e às vezes eu leio, às vezes eu não leio, sabe? E a Maíra me diz que eu tenho que ler, sabe? Talvez alguém aqui, quando a gente já conversou, já ouviu esse poema. É um poema, talvez, do dia 26 de janeiro de 2019, 27, de uma pessoa que eu não tive o prazer de conhecer, mas que é amiga da minha amiga, faz parte, acho que eu te contei desse poema, né? Então chama-se Sob o Signo do Medo. Tá? Eu vou começar por aqui. Se ficar repetitivo, alguém me desculpa, tá, gente? Sob o Signo do Medo. Marilourdes Nunes, ela se chama a poeta. Cidade pacata, as aparências enganam. Ali mora o medo, o pânico, a morte. A represa vai estourar, mas tem rota de fuga. Dizem, ninguém pode dormir, lá vem a lama. Agora, a qualquer hora, nível 1, nível 2, nível 3, toca a sirene, toca a sirene. Levar o quê? Roupa, retrato, remédio. Levar o cão e o gato? A samambaia fica, chorona, chorando. Lá vem a lama, toca a sirene. Foge, foge, foge. Tudo fica para trás. Não olhe, não olhe. A lama devora agora, passado, presente, futuro. Mas tem rota de fuga, dizem. Sonhos vão pela rota? Conhece este caminho? É Marilourdes Nunes, e ela fez para Brumadinho, para Mariana, para Davi. Oi? Cocais, macacos. E assim, e é isso, é sob o signo do medo, a vida nos lugares. Então eu vou ler dois parágrafos que eu não consigo falar dessa forma. Então, assim, para iniciar a nossa conversa sobre cuidados em saúde mental, entendo que precisamos nos localizar no contexto temporal, social, territorial e, fundamentalmente, afetivo e emocional da população da cidade. E com mais rigor com as pessoas que perderam seus familiares. Estamos em um território devastado por um crime. Uma tragédia humana de tamanho absurdo que provoca transformações muito profundas na vida de uma comunidade, de um território. Ocorreram mudanças afetivas, culturais, sociais muito grandes em tempo muito pouco. Mas não é um crime que aconteceu, é um crime em acontecimento. A tragédia está em andamento. Este conceito, infelizmente, nós aprendemos com a equipe de Mariana, que trabalha dessa forma. Tomamos emprestado este conceito de crime em acontecimento. E colegas que estão nesse processo há tanto tempo e sem perspectiva de um fim. Sem sirene, a barragem se rompeu às 12 horas e 28 minutos do dia 25.
Em menos de 2 minutos, tínhamos 270 mortos. O pavor nos primeiros momentos, correria sem rumo, busca por familiares, pane nos telefones, sem dimensão do que poderia acontecer. Não tínhamos ideia de nada, absolutamente nada. Só de que a notícia chegou de que a barragem tinha se rompido. O que sabíamos? Sabíamos de Mariana, de uma devastação imensa, e nos preparamos para essa devastação que viria até nós. E ela não veio, né? Ela ficou na serra, lá no alto da serra, e matou as pessoas que estavam lá. Né? E a cidade ficou paralisada com essa situação, assim, aguardando alguma coisa acontecer, chegar. Lógico que as comunidades do Córrego, do Feijão e do Parque da Cachoeira foram os locais atingidos imediatamente pela lama. Certo? As pessoas que morreram, grande parte das pessoas que morreram desses locais, eles não estavam no Córrego do Feijão e não estavam no Parque da Cachoeira, eles estavam trabalhando na mineração. Tem algum relato de alguns que estavam na comunidade mesmo? Oi? Da comunidade que correu, onde ela passou, tinha casa. Alguns conseguiram correr. Tem até uma senhora que ela fala assim, ela tem 70 e poucos anos, ela fala que Deus deu as pernas para ela correr, que ela não consegue andar. A Ana está falando de uma... Porque a maioria das pessoas estavam lá em cima, na mineração, né? E a Ana está contando o caso, a Ana trabalha lá, está contando de uma senhora, 72 anos, que conseguiu escapar da lama, que Deus deu pernas para que ela corresse. Né? Oi? Para andar, ela não sabe como correr. Não sabe, então. Ela tem uma debilidade. E ela está sempre se É muito difícil, gente. Então, nós nos preparamos, assim, nós recebemos a notícia, nós estávamos no serviço com o CAPS, com um grupo de pacientes, e que nós tínhamos que providenciar algumas coisas sem ter a noção do que estava por vir. O que se imaginava é que viria um rio de lama, um rio de água, que o rio Paraupeba ia encher e que viria trazendo a lama, e não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim nós estávamos, o pensamento era nesse, e a providência foi de temos que cuidar dos nossos pacientes, e temos que sobreviver, e temos que cuidar de nós. Então, assim, levar os pacientes para casa imediatamente, negociar com a família os primeiros dias de cuidados, dedicação, entendendo que poderíamos ficar alguns dias sem ter acesso, ou sem eles terem acesso a gente, ou a gente ter acesso aos pacientes. Então, todas essas providências foram tomadas. No dia seguinte, nós já começamos a pensar de outra forma, porque nós já tínhamos a notícia, assim, ainda muito mal formatada, de que as pessoas que estavam lá não chegavam. Então, tínhamos mais listas de pessoas desaparecidas, de pessoas que já tinham sido encontradas mortas, então, começamos a nos preparar para isso. Em termos de cuidados em saúde mental, nós nos preparamos, tanto de saúde em geral, nos preparamos para um grande volume de chegada de pacientes feridos e de pacientes a serem cuidados nos primeiros socorros, nos primeiros cuidados psicológicos, né? Então, assim, e não chegaram, né? Primeiro porque todos os hospitais da região foram disponibilizados aquele dia. Outro dia aí uma pessoa falou sobre o Hospital Vila da Serra, a prontidão que eles fizeram, fez o relato lá para a gente, né? E que não chegou ninguém, Vila da Serra, os outros hospitais todos de prontidão, e não receberam ninguém. Não tivemos feridos, raríssimos feridos, 19 feridos, me parece. Né? E todos os outros, infelizmente, foram mortos. E esperávamos também a chegada em grande número de pessoas para que a gente cuidasse do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos primeiros cuidados psicológicos. E também isso, de uma certa forma, nos surpreendeu. Nós colocamos plantões, alguns colegas que estão aqui estiveram presentes nos plantões, nós estávamos entendendo que a população tinha necessidade, que eles precisavam saber que nós estávamos lá, disponíveis o tempo inteiro, se eles necessitassem. Não que eles fossem procurar, mas se eles procurassem, a gente estava lá. Nós fizemos plantões
na policlínica, no CAPS, no hospital, na UPA, na tal da Zona Quente, né, no Parque Cachoeira, em Casa Branca e no Córrego do Feijão, certo? E aguardamos, a população, ela se recolheu, a população sobrevivente, né, e a população da cidade se recolheu nos seus sentimentos, se recolheu no seu sofrimento. Todos nós da comunidade fomos seriamente afetados e atingidos, sejamos trabalhadores, sejamos moradores ou naquele momento não tínhamos essa divisão. Eu, marianense, e os atingidos. Éramos todos atingidos. Todo mundo perdeu amigos, todo mundo perdeu colegas de trabalho, perdeu filho, irmão. Né? Então, assim, é um sentimento de uma cidade extremamente solidária, amiga e parceira nesses momentos iniciais de busca para os cuidados. A população se recolheu e ficou sabiamente em casa também, tentando se cuidar, tentando estar pronta para o que estava por vir, e saía 2 vezes por dia para ir lá ver as listas de manhã e à tarde, as alterações que aconteciam nas listas. Quem não se cuidou, quem não soube fazer a coisa diferente, quando eu falo nesses primeiros cuidados psicológicos, o que são isso? Nesses momentos de tragédia, de grandes, algumas diretrizes são postas. O que a gente tem que ofertar? Não, a gente não oferta aí nesse momento ainda da tragédia, nas primeiras 72 horas, cuidados terapêuticos que muitas vezes não são necessários, não são essa a ordem dos cuidados. Nós vamos oferecer cuidados psicológicos que não necessariamente são ofertados por profissionais da saúde mental. São ofertados por pessoas que conhecem a situação, que têm o que ofertar. Então, é segurança, conforto, água, alimentação, informações precisas. Não é isso? E quem não soube fazer muito bem isso foram os nossos parceiros, que nós sofremos uma invasão muito grande, imensa, absoluta, de voluntários. Que o pessoal de Mariana, depois nós tivemos oportunidade, quem esteve lá na época, falou que a invasão em Mariana foi grande, mas que não chegou próximo do que aconteceu em Brumadinho, da invasão, e que, assim, que não possibilitavam as pessoas ficar recolhidas no seu sofrimento. Que invadiam, entravam nas casas, batiam, perguntavam, ofereciam isso, ofereciam aquilo. Então, uma coisa, eu acho que do ponto de vista da ética da psicologia, nós somos muito falhos enquanto categoria. Apesar de toda a disponibilidade de estar lá, de oferecer ajuda, de tentar ajudar, né? Mas que era uma ajuda, às vezes, até meio egoísta, voltada para si mesmo. Né? Alguns... Oi? É egoísta, né? Algumas coisas chamam a atenção, eu falei com vocês outro dia, né? Ela até me perguntou qual o momento mais difícil, qual o que marcou mais. Assim. E não tem algo que marcou mais, tem uma infinidade, tem momentos, todos os dias a gente passa por momentos que marcaram muito e que marcaram a população também. Então, assim, eu falo de alguns momentos que em conversa com as pessoas, em algumas entrevistas aqui e ali, a gente conversou. Por exemplo, para mim, quando os meninos falam dos helicópteros, do barulho dos helicópteros, certo? Que ainda hoje nós temos um garoto que não suporta ouvir o barulho do helicóptero, até saiu da cidade, né? Ele não suportava, ele associava, e aí ele associou com o barulho do helicóptero o apito do trem, não, o apito do trem ele associou com a sirene. Aí ele foi ficando insuportável. E é uma coisa assim, qual o sofrimento que as pessoas trazem para a gente hoje? Um garoto que diz que a hora de dormir, ele fala com essas palavras, a hora de dormir é a hora mais ruim da vida. Então, assim, olha, nas palavras dele, é muito difícil ir para a cama, gente, e saber que a mãe não está coladinha comigo aqui, que eu vou sonhar com meu avô, que
que não morreu, mas que eu vi ele sendo resgatado pelo helicóptero e que era aquela moça que apareceu na televisão, mas que para ele era o avô dele e que ele, até hoje, ele tem essa coisa de sonhar com o avô que morreu. Então, assim, são situações extremamente dramáticas. Né? E outra coisa... Oi? Sim, a brincadeira das barragens, da construção. Olha para você ver como que eles elaboram, como eles estão trabalhando, né? Construindo barragens e destruindo barragens. Barragem de lama, do quintal de casa, né? Para que ela rompa e não leve ninguém, para que eles possam conseguir superar essa queda e vai e constrói barragem. E a barragem vai embora e é possível sobreviver a este rompimento. Então, o momento, tem um dos garotos, que para mim também viu os momentos difíceis, mas um que traz um garoto assim, é bom que as pessoas trazem essas questões para a gente. Né? Então, quando ele fala da sirene, quando ele associa a sirene, porque a sirene não tocou, né, no rompimento da barragem. Mas no outro dia, às 4h da manhã, ela tocou. Certo? E aí um desespero total, a cidade toda é acordada de um lado para o outro, aquele desespero. E esse garoto ficou separado da mãe. Ele e a irmã estavam de lá do rio, e a mãe estava no carro. E eles bloquearam a passagem. Então, assim, a fantasia dele, as vivências dele, assim, não tem mãe, não tem. Então, assim, não é possível. Né? E ele não podia atravessar a ponte, ninguém atravessava a ponte. Então, a senhora, que eu falei também, que caiu na lama e que não estava indo procurar o serviço de saúde, mas passou, estava indo para... Ela caiu na lama, gente, depois. Não foi no dia, não foi... Ela estava indo para algum lugar e tropeçou e caiu na lama. E o destino dela era outro. Ela estava saindo do Parque Feijão, do Parque Feijão, não sei, indo para Brumadinho, e o destino dela era ela foi para o CAPS. E chega lá e ela não suporta, porque se ela caiu, ela violou aquele Campo Santo. Ela fez algo que não... Assim, que ela não tinha compreensão do que era, mas ela não estava se sentindo limpa, ela estava se sentindo muito ruim, e ela não podia, não adiantava ela se lavar, né? E ela passava água nos locais, e não tinha resposta para a dor, para o sentimento dela. Né? Então, assim, qual que é a situação? Essas pessoas estão trazendo essas questões para a gente, e os estudos diziam, a início, como você citou, o que estava por vir, certo? E nós já, desde os primeiros dias, nos contatos com a Mariana, nos estudos que nós começamos a fazer, nas capacitações, apontavam, sem prescrever, que vocês falaram para a gente lá, muitas vezes os estudos, às vezes, prescrevem o que vai acontecer, né? Então, assim, que teríamos aumento de alguns quadros, agravamento de outros tantos, né? E que, por exemplo, os quadros de depressão na infância, violência doméstica, tentativas de autoextermínio, quadros de ansiedade, os transtornos chamados de estresse pós-traumático, os quadros que vêm associados, às vezes, de insônia, de dores generalizadas pelo corpo, tudo isso. E assim, nos primeiros momentos, nos primeiros meses, nós não recebemos, nós não tínhamos e não temos ainda condição de fazer um estudo detalhado, como a Mariana já tem feito, mas a gente percebe hoje um volume muito grande, chegado um aumento significativo desses quadros, e temos trabalhado com essas situações. Assim, a nossa rede de cuidados, eu acho que a gente tem que falar, nós passamos, por exemplo, nós tivemos uma fala muito infeliz do diretor da Vale nos primeiros dias, fala infeliz, que eu falo assim, uma fala
mentirosa, uma fala que traz a situação do capitalismo versus a população, que fala assim, nós vamos contratar o Hospital Einstein de São Paulo para cuidar da população de Brumadinho, porque o SUS não sabe, não dá conta de cuidar dessas situações. Então, assim, e nós temos que mostrar dia a dia que nós sabemos, que nós aqui estamos preparados, que nós aqui estamos no território, que conhecemos o território, que somos reconhecidos pelo território e reconhecemos o território, né? E que as pessoas que chegaram não tinham, as pessoas do Einstein estão encasteladas em São Paulo, eles não sabem o que acontece no Parque da Cachoeira, não conhecem o Rio Paraopeba, não sabiam que ele era um rio vermelho antes, né, antes da tragédia. Então, não sabem como traçar pelas trilhas de Brumadinho. E dia a dia a gente tem que mostrar. Então, assim, nós nos capacitamos, nós estamos constantemente neste cuidado, dentro da perspectiva da psicossocial, né, de que o cuidado ele tem que ser feito no território, com os recursos e o que nos fornece a comunidade, o que nos fornece o território e as pessoas. Então, assim, se essa criança está lá fazendo a barragem dia a dia, é a partir daí que nós temos que estar. Não posso tirar essa criança da construção da barragem dela. Eu tenho que estar próximo dela da construção e acompanhar essa construção. Né? E então, os indicadores nos diziam isso, de que iam aumentar os casos. Realmente, os indicadores estavam certos. Não só Mariana, não só Brumadinho. Todos os lugares onde viveram grandes tragédias dessa forma, esse tipo de coisa tem acontecido, mas eu acho que a gente tem que saber lidar. Mariana e Nájila estiveram lá em Brumadinho esses dias e nos mostraram com muita clareza, por exemplo, como que a gente trata números, como que a gente trata dados, né? Como que isso pode ser prejudicial ao trabalho, aos trabalhos desenvolvidos, da questão do suicídio. Então, é uma questão que para nós tivemos um pequeno aumento, nós tivemos uma movimentação na rede de registros de tentativas de autoextermínio em Brumadinho. Certo? Tivemos sim. Qual foi significativo? Foi, se você pegar as outras variáveis, que a população da cidade aumentou, que vivemos uma tragédia violentíssima, que temos um desencadeador muito forte para muitos outros adoecimentos. Certo? E que aumentou, mas não inaugurou. Antes tínhamos todos os dias, assim, todos os dias não, mas sempre temos tentativas de autoextermínio, com ou sem sucesso, mas assim, então assim, é um registro, do humano essa coisa de se matar, muitas vezes. Então a gente tem que colocar isso na vida daquela pessoa antes de dizer, o rompimento da barragem é isso. Obviamente que nós não vamos facilitar para a barragem. Não vamos, mas assim, o rompimento da barragem, ele pode ter sido desencadeador de diversas situações, certo? Mas nós temos que tratar cada um com as suas vivências, com as suas questões. Vou voltar lá no princípio, que o tempo deve estar esgotado já. Aí eu nem sei se eu falei o que eu queria mesmo aí. Quando eu digo que a Vale aprendeu muito bem, a Vale, ela fez em Brumadinho movimentos de estudo capitalista extremamente eficientes. A coisa do pagamento, certo? Como chama quando a gente... Indenizações, né? Indenizações para os familiares que tiveram perdas, que perderam seus parentes, essas coisas. Isso é indenização, certo? Agora, esse pagamento que ela fez com a população de forma geral, é quase que a Vale que propôs isso, de dar R$1.000 para todo morador da cidade. Ela não fez em Mariana, né? Então, assim, hoje, Brumadinho é uma cidade que eu falei já isso. Nós estamos trabalhando, estamos estudando essa questão, onde o luto está suspenso. Certo? E nós esperamos o efeito rebote, porque a comunidade, a cidade está vivendo de uma forma maníaca, uma forma eufórica, um consumismo. E assim,
Os relatos são muito ruins, muito difíceis, porque a gente não pode responsabilizar acriticamente, sem crítica e sem escutar as pessoas, porque se aquela pessoa está recebendo, é uma pessoa pobre, que mora na periferia, que nunca teve nada na vida, e que todo mês começa a cair R$1.000 na conta dela, e se ela tem uma família de 5 pessoas, são R$5.000, uma renda que ela nunca teve, a gente não pode simplesmente dizer que ela está vendida. Nós temos que entender o que ela está dando conta de construir para o seu luto, né? Mesmo que ela não tenha perdido nenhum familiar, mas assim, é um luto que estava lá na cidade. E ela, hoje, ela está fazendo uma vivência assim, pouco assim, de consumir mesmo, de comprar celular caro, de ir para comprar perfume, essas coisas. Saiu anteontem no Valor Econômico, Mariana me mandou a reportagem desse consumismo mesmo, de perfumes caros, de pessoas que nunca tiveram acesso a essas coisas. E assim, de como está feito, de abandono de emprego, mas aí é o que está acontecendo. Isto não é uma indenização típica, isso é assim, eu entendo, e nós entendemos, e nós estamos estudando como uma articulação, uma estratégia de desagregação, porque hoje, por exemplo, o senhor, que eu já falei dele, que ele perdeu a filha, que era deficiente. Bom, nós estamos entre profissionais, né? Então, assim, bom, ele perdeu a filha e assim, ele estava num processo de muito sofrimento e tudo. E ele sonhava repetidamente com ela tentando escapar dela. E assim, alguém chega no supermercado, recentemente, semana passada, e fala com ele, com todo o sofrimento dele, fala com ele assim, que a filha dele foi um anjo que Deus mandou para a lama levar ele para salvar a cidade da pobreza e da miséria. Então, são coisas que... Assim, isso, como que nós vamos trabalhar com isso? Como que nós vamos estudar isso? Então, assim, é complicado, mas são coisas humanas. Como desconstruir sem desconstruir, porque isso, de certa forma, está fazendo base também para... Sim. Vocês escutaram? Você repete, por favor, Como desconstruir, porque isso também está colaborando para uma certa sustentação. Gambetta não está. Exatamente. Retirar. Exato. O que as pessoas estão dando conta? O que é possível para fazer, para sobreviver? E todo mundo vivendo o fantasma da retirada desse dinheiro também. O tempo inteiro isso está nas conversas dessas coisas. Então, assim, é uma cidade que está muito difícil. Por exemplo, não sei a percepção da Ana Paula, que trabalha lá no Parque da Cachoeira, por exemplo, mas lá tem uma igreja que a população não está mais aceitando a igreja como Campo Santo. Porque a Vale, ela é ao lado, próxima da lama, ela foi utilizada como local de colocação dos corpos e a Vale reformou. E a Vale... É do feijão. E o que a Vale tinha que meter a mão na igreja dos outros? Então, assim, hoje a igreja perdeu o valor simbólico, religioso. Nossa, há que se ver o que vai fazer. O próprio córrego do Feijão é uma comunidade que está deixando de existir. Porque as pessoas estão saindo, estão indo embora, estão mudando. A Ana Paula falou que foram 14 famílias que saíram. 14 famílias que se mudaram. A Vale está com